Pessoal, seja bem-vindo aí ao Levelcast, episódio número 3. Meu nome é Maurício Gonçalves, Eu sou a Patrícia Vasques. Pati Vasques, para os Íntimos, né? íntimos. É que como eu ainda não conheço vocês, então é Patrícia Vasques, tá? Para Patrícia vocês ainda é Patrícia Vasques, mas os próximos pode ser, quem sabe, Pati Vasques. E para mim é Maurício Gonçalves, nada de... Não, aí lascou. Não, é Maurício Rogério. Maurício Rogério. Eu vou falar E que aí, eu vou é inventar um engraçado nome seu aqui. quando fala nome inteiro, assim, parece quando tá bravo, né? Minha mãe, se fala Patrícia, eu já vou correndo, porque aí lascou. Se não chegar rápido, aí o chinelo canta. Aqui não, aqui é se alongar meu nome é pior. Não, Então, é lógico, até chegar, até até falar chegar. o nome inteiro, já acabou. Então, aí ferrou. Bom, Ai, mas vai lá. hoje o tema vai ser porque um problema pode ser uma oportunidade para você de crescimento, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo para o período difícil que nós estamos passando aí da pandemia, e eu acho que foi um tema que nos uniu aqui, eu e a Paty, dentro da empresa que a gente trabalha, porque nós temos um perfil muito simples, muito parecido em relação a isso, e a gente se conectou muito. Exatamente. A gente é conhecido como caça-problema, na verdade. Problema, caçador de cabeça, né? Caçadores de problemas. Se tá tudo certo, muito tranquilo, não tem graça, né? A gente Não. gosta de caçar um probleminha ali, né? No começo a gente, né, adora. Chega ali num determinado momento e fala, opa, o que a gente laçou esse, né? Mas a gente vai até o final e resolve. Eu não gosto de vida fácil, eu gosto de Também um não. probleminha, resolver aquele probleminha e passar para outra pessoa ficar resolvendo e buscar outro problema. Exatamente. E é muito do que a gente estava falando, né? Eu acho que, em resumo, problema é igual oportunidade, né? E muitas das pessoas, elas enxergam um problema só como um problema. E aí elas ficam presas só naquele problema, no lado negativo. Só que É, elas não pensam na oportunidade e a possibilidade de inúmeras soluções que elas podem resolver e melhorar diante daquele problema, né? Porque as pessoas geralmente ficam presas só ao problema e não à solução daquele problema. E aí que difere a cesta das pessoas, né? As pessoas que sempre ficam no mesmo lugar e as pessoas que crescem, porque elas justamente encontram soluções para problemas que às vezes são simples, né? Porque elas enxergam de forma diferente. pegando um exemplo assim bem grande, é só pegar os grandes empresários. Os grandes empresários inventaram produtos ou serviços que solucionaram um problema da sociedade. Aquele pegou aquele probleminha, resolveu, gerou em um produto e enriqueceu. Então todo problema gera uma oportunidade, né? Então, um problema, o que a gente até brinca, que um problema é algo positivo. Então, quando você encontrar um problema, quando a gente encontra um problema, a gente encara algo como algo positivo de melhora, tanto para os processos, quanto para os produtos, quanto para aumento de venda, quanto para tudo. Então, sempre que a gente conversa, acho que foi uma das coisas mais legais que nos uniu, assim. Com certeza, com Não certeza. foi o meu sorriso, foi Nem porque a sua simpatia, né? a minha simpatia, eu duvido muito que tenha sido minha simpatia. E dentro da empresa que a gente trabalha, e a gente também trabalha em outras coisas também junto, Exatamente. numa vida saudável, né? Na academia e tudo mais. Oh! E a gente sempre se uniu muito porque eu estava buscando soluções para problemas latentes que a gente tinha nos processos, nas vendas, no financeiro, no comercial, no marketing, e a Paty também estava buscando a mesma coisa, estava na mesma sintonia com a gente. Em algum momento, eu acho que ela não gostava muito de mim, depois a gente começou a se gostar justamente porque a gente sentia que o outro também estava buscando soluções para os mesmos problemas ou problemas diferentes. Então, muitas vezes, né, Paty, antes da gente conversar, antes de a gente começar isso aqui, a gente estava conversando sobre campanhas, né? E eu estava com um problema, e ela começou a me bombardear com solução. E aí, Uma hora falando. uma hora conversando sobre essa solução, por várias soluções, né? E eu acho que isso que nos une muito.
E eu acho que isso que fez nos crescer também muito dentro da empresa, né? Com certeza. Eu acho que meio que foi uma somatória de coisas, né? Porque você tem uma visão de negócio para um lado e eu tenho uma visão de negócio para outro. E aí, quando a gente tem que resolver determinadas coisas, não é somente para um lado e nem somente para o outro, né? São coisas que se juntam, porque eu preciso de um lado financeiro e você precisa de, às vezes, vai uma ideia, alguma coisa, uma estratégia para seguir aquele lado financeiro. Então, acho que a junção foi muito forte por conta disso, né? Porque cada um tem uma visão de um lado de negócio. E aí fundiu com a solução para diversos problemas que a gente Não, foi isso é sensacional. E uma coisa bem legal que nós temos também é que a gente também é muito advogado do diabo da ideia dela, né? Dela ou ela da minha, porque bom, ela conta uma ideia, beleza, não, e não tem uma rivalidade, né? Ela me conta uma ideia, fala, não, mas pode e se acontecer isso? Ela, não, se acontecer isso, é isso. Não, mas se acontecer isso? Ah, isso eu não pensei, vamos pensar junto, aí a gente vai lá e pensa junto numa solução. Então, exatamente. Até uma semana passada, eu acho, que eu mandei uma ideia para você, que eu falei, puta, eu tava pensando num negócio de indicação assim, assim, assado. Aí você, mas o que que vai ser disso? Tipo assim, você não falou, puta, Paty, da hora. Mas você questionou, Paty, mas e se acontecer tal coisa? E o que que vai ganhar com isso? E aí me fez pensar um outro lado, porque quando você tem uma ideia, você tem uma ideia. Só que aí, diante daquela ideia, vão surgir outros problemas para que você implemente aquela ideia. E aí que eu acho que muita gente também para, né? Beleza, você identificou um problema, aí você pensou numa solução. Só que na hora que você vai executar essa solução, começam a surgir diversos outros problemas, né? E aí, nesses diversos outros problemas, é onde muita gente não consegue seguir, porque não tem, às vezes, o conhecimento, ou não tem um outro advogado do diabo que consiga auxiliar naquela solução do problema. E aí eu acho que é por isso que também né? exatamente, eu acho que também deu muito certo por conta disso, porque a gente não só identifica um problema como uma solução, porque isso é fácil. Se você parar para analisar um todo, não é difícil você ver um problema e achar uma solução para aquele problema. Só que o que é difícil? Você executar aquele problema com aquela solução daquele problema. Eu até tenho uma história até meio besta, assim, mas acaba sendo engraçado. Eu ia muito para uma balada com umas amigas minhas de sertanejo, de La Country, né? Todo mundo sabe. E aí a gente. Alô, Vila! Ô, Vila! Saudades. E aí a gente sempre ia, e a gente, né, época de desespero, né? O que você faz? Você bebe antes da balada, porque você não tem dinheiro para pagar as coisas lá dentro, né? E aí o que a gente fazia? O quê? Famoso esquentinha. Exatamente. Então, o que a gente fazia? A gente ia no mercado, que era um Sonda que tem do lado ali, né? Comprava a bebida, e aí vinha 3 meninas com saltos desse tamanho, carregando um gelo gigante, aqueles gelos de gelo grande, né? Sim. E aí a gente ficava, a gente usa, tipo, quase nada desse gelo, e depois desperdiça, tem que ficar andando com esse negócio, com puta salto e tal. Aí a gente falou, cara, isso é um problema, né? Era um problema que a gente tinha. Falou, olha a solução para isso, pensar em fazer. E não tinha na época isso, em lugar nenhum. Falou, vamos fazer aqueles sacos pequenos de gelo para esquenta. Que aí dá para a gente fazer, vender em mercado, vender em conveniência e tudo mais. E aí é uma coisa que não tem desperdício, porque geralmente sobrava um puta de um negócio, e aí a gente não tinha. Pegava um pequenininho, ia vender para caramba e tal, 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 tal. Aí surgiu a ideia do problema, só que ninguém executou aquilo, né? E aí outra pessoa veio e fez o quê? Executou. E hoje em dia existe isso em diversos lugares. Até uns copinhos que já tinha dentro, já viu isso? Exatamente, já vi. Mas isso é o quê? De agora. Antigamente não tinha isso. Antigamente você tinha que ficar carregando isso. Então, qual que foi a grande diferença desse negócio? A gente identificou um problema, aquele problema, a gente achou a solução do problema, só que o que a gente não fez? Não executou. E aí vem uma pessoa um pouco mais assim, para cima, para frente e tudo mais, acho que em outro momento, digamos assim, executou e aprimorou, e veio uma outra pessoa que aprimorou em solução aquele negócio. Então, acho que é uma escada, que eu acho que problema sempre vai ser bom, porque cada vez mais vai ter escadas de vários problemas em mesmas oportunidades, né? Então, eu acho que... Você fez eu lembrar de uma história também, sabia? Uma história. Eu sempre, aqui em casa, sempre, quando a gente ia pedir pizza, eu que tinha que ligar.
porque supostamente a minha mãe já estava pagando, eu tinha que, Era pelo só menos, fazer o função. trabalho. Aí meu trabalho era ligar, pedir. Na verdade, era conversar com todos. Eu via que cada um queria de pizza. Aí você tinha que montar um pedido na cabeça, ou anotar o pedido, ligar. Aí você ficava falando com o atendente, passava número de casa, telefone, tal. Chegava e eu tinha que buscar. E toda vez que eu pedia a pizza, era um karma. Por quê? Eu tinha que ir numa gavetinha, tinha lá 80 mil cardápios. Aí você tinha que ver, vai querer de qual pizza? Aí todo mundo começava a falar que pizza aqui não queria, pizza aqui queria, e aí beleza. E eu conversava com todo mundo, e ligava, Anotava. e às vezes pedia errado, sabe? Era a galera queria frango com mussarela, eu pedia frango catupiry, enfim. Sim. E aí eu falei, meu, mas isso, nossa, isso faz tempo, isso faz muito tempo. E aí tava começando essa coisa de internet, eu deveria ter. Nossa, eu vou falar agora, nem vou falar a minha idade. Mas fazia um tempão, e aí eu falei, meu, por que não fazem um aplicativo que se comunicam com as com Com os as restaurantes. restaurantes, você pede pelo aplicativo, o aplicativo recebe, o restaurante recebe e chega aqui, beleza. Falei, porra, puta ideia, meu. Aí eu comecei a desenvolver a ideia, comecei a pesquisar, não tinha nada parecido, eu olhei para tudo que é lado, não tinha. Falei, vou desenvolver, nossa, isso. Aí acabou que eu falei, não, isso aqui não vai funcionar, não, eu vou ter que entrar em contato com o restaurante, eu vou ter que fazer um monte de coisa, aí eu não tenho programador, eu não tenho dinheiro. Eu falei, meu, É é uma ideia muito alta, né? Assim. muito alto. Falei, não vou fazer isso não. Aí bateu um tempo, viu o iFood. Aí eu falei, meu, o cara teve a mesma ideia, talvez no mesmo tempo, né? Ele deveria ser o cara que pedia a pizza e ele foi lá e executou. Então, e hoje o iFood deve valer mais de bilhão aí de real, com certeza. E agora, e eles cresceram em um momento que a maioria das empresas caíram, porque o iFood na pandemia é o que mais a pessoa hoje em dia tem feito. E aí, esses lugares que não estavam no iFood ou não se aprimoraram, perderam inúmeras oportunidades, que é muito do que a gente estava falando até antes de começar, né? Da questão que você deu até o exemplo, que eu acho que é legal você mencionar, e essa questão do varejo, né? Que as pessoas não estão indo para o Total. mais. É só pegar, por exemplo, tinha a Amazon, ano passado, antes da pandemia, ela valia, se eu não me engano, valia 800 bilhões de dólares, um negócio assim, era um negócio bem surreal. E a galera estava acreditando que talvez crescesse muito, talvez não crescesse muito, e estava meio naquele momento de incerteza. E aí veio a pandemia, que ninguém podia sair mais de casa, todo mundo começou, principalmente nos Estados Unidos, começou a comprar muito pela Amazon, né? E a Amazon, em um ano, menos de um ano, duplicou o valor, ou seja, 800 bilhões já era muito. Hoje vale acho que 1,5 trilhão. Então, Coisa surreal, né? Até que a fortuna que é hoje o cara mais rico do mundo, que é o dono da Amazon, quintuplicou lá, né? então, Então, então veio a pandemia, muitos negócios fecharam, muita exatamente. gente perdeu o emprego, só que muitos negócios cresceram. Por quê? Enxergaram aquela dificuldade, aquele problema e apresentaram uma solução e executaram aquela solução, né? Eu não Meio executei a ideia do iFood e a Paty não executou a ideia do gelo. Alguém executou. Exatamente. Da teoria para a prática tem um grande caminho, né? Exato. E Eu eu acho que acho é que muito, eu acho que é muito do tema de hoje, que é justamente por que a gente se uniu. Então, dentro da empresa, era sempre buscando soluções. A gente nunca teve muita vaidade não. de achar, nossa, ele está depreciando minha ideia, ele não gosta de mim, ele está com Ou ele inveja. roubou minha ideia, ele pegou minha ideia, nada disso. Até que você deu até esse exemplo e eu não tinha percebido. Que eu nem falei que legal ou que merda, eu falei, mas isso Foi aqui, isso. Paty? Foi exatamente isso. Você chegou, eu tipo, mandei mó textão, assim, né? Mandei mó. Foi uma questão. Ai, eu mandei um puta texto, uma ideia que ficou ali. Sabe quando você acorda de madrugada, vem a ideia, você anota no bloco de notas? E aí eu veio a ideia, falei, meu, genial, nossa. Aquele Aí balde, o né? Maurício veio e jogou o balde, assim. Aí eu falei, não, mas aí eu não me contentei. Eu falei, não, ele jogou essa ideia,
mas dessa ideia já dá para ter a solução dessa ideia, é isso. É isso aí. Lembra que eu até falei? Depois eu falei, não, mas aí pode fazer determinada coisa em relação a isso, enfim. Então é bom porque instiga a gente a justamente, e eu acho que isso sempre foi um lado positivo, porque de nada adianta você não executar ideias você sabendo a solução. Mas eu e você, a gente sempre um ajudou ao outro a executar a ideia. Porque um lado que que eu ia fazendo, você ia corrigindo. O lado que você ia fazendo, eu ia corrigindo. E aquilo a gente ia gerando novos problemas, ia acertando novos problemas e vendo novas oportunidades, né? E quando a gente não tá fazendo isso, a gente fica bravo com a gente, né? A gente dá uma brochada, né? Até o exemplo de quando eu tava no comercial, que eu tava na empresa, e aí eu tava numa área, tava gerenciando uma área, e aí surgiu uma oportunidade de ir para o comercial da empresa, né? E aí o Roberto, né, que é o dono, me chamou, falou, putz, Paty, eu acho que você ia se dar muito bem, porque você conhece a empresa muito bem, você tem uma comunicação, você conhece os problemas dos clientes, tal, vai ser muito bom você ir para o comercial. E eu, como eu gosto de desafio, de coisa diferente, de problemas diferentes, logo topei. Falei, nossa, vamos embora, vamos para cima, né? E aí eu comecei. Aí eu fiz lá o primeiro mês, segundo mês. Aí o terceiro mês, aquilo já estava me matando. Por quê? Eu não tinha problema para corrigir. Eu falava com os clientes, 10 clientes por dia, e com os 10 eu falava a mesma coisa. Então eu repetia a mesma coisa para os 10 clientes. Né? E aí você apresentava uma solução para o problema deles, mas Exatamente. era sempre a mesma solução. Exatamente. Para pessoas que, como a gente, que gosta de caçar um problema novo, você tratar um problema que já supostamente já está resolvido e que é Exato. o mesmo, não é sexy, não é... Não é gostoso. O primeiro mês foi legal. O primeiro mês foi da hora. Por quê? Tava meio que bagunçado o negócio, então eu fui ajustando, melhorando, aprimorando aquilo, só que aí começou a entrar numa onda de tipo assim, ser a mesma coisa, né? E eu lembro até que a gente sentava um do lado do outro, que eu sentava lá do lado do outro lado, e a gente sentava um do lado do outro. Eu sentava aqui, você sentava desse lado, né? E aí um dia você chegou, você olhou para mim, era tipo umas 5:30 da tarde de uma sexta-feira. Você virou a cadeirinha assim, né? Aí você pegou e você falou, ele falou, meu, você fala a mesma coisa todo dia, né? Porque você já não aguentava mais eu falar, tipo, 10 vezes a mesma coisa, né? Aí, você não tá gostando disso, né? Eu falei, não, né? Tipo, já com a tava... cabeça vermelha, você estava aqui para cima vermelho. Aí eu falei, e aí na sexta-feira. Vamos conversar ali no sofazinho. Aí você falou, nossa, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu vou sair daqui. Eu vou sair, eu vou procurar outra coisa, já tá decidido. Eu falei, não, calma, meu, calma, já tá louca. Foi isso. E para você ver como a gente, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz muito melhor. Porque foi uma época que, assim, trabalhar naquela vaga do comercial era a vaga dos sonhos de milhares de pessoas. Porque você ganhava-se bem com a vaga, você vendia bem, você ganhava muito bem. Só que aquilo não estava me preenchendo, eu não estava fazendo de fato o que eu gostava. Então, o que estava acontecendo? Eu estava caindo em questão de fazer as coisas bem feitas, que eu estava fazendo ali por fazer. O rendimento provavelmente ia cair, você ia perder o tesão pelo negócio, você ia começar a vender menos, os valores iam ficar claro, a Paty vendia 10, agora está vendendo 4, o que está acontecendo? E aí, e acendeu o alerta na cabeça da Patrícia, né? Acendeu o alerta total. Eu lembro que foi muito engraçado, porque era tipo uma sexta-feira, 5:30 da tarde. Eu já tinha falado de segunda a sexta 350 mil vezes a mesma coisa, entendeu? E aí o Maurício ficava com o fonezinho dele lá, mas ele tava ouvindo o que eu tava falando, porque eu falo alto, né? Eu falava alto também com os clientes. Aí ele virou a cadeirinha assim, ó, ele só falou. Era muito bom, é que eu gostava de zoar você também, né? E aí eu aproveitei... Sexta-feira. E aí, entendeu? Eu tava só esperando alguém vir falar aquilo para mim, sabe? E aí eu falei, meu, não é para mim, tipo assim, eu não é que eu não goste de vender. Eu acho que eu gosto, eu sei vender, eu gosto de vender,
mas eu não gosto de fazer a mesma coisa repetitivamente. Eu gosto de ter problemas para corrigir aqueles problemas e melhorar o processo. Aí, diante disso, surgiu uma nova oportunidade, né? Eu fui para uma outra área, glória a Deus, Senhor. E aí, lá eu consegui me destacar, porque tinham diversos problemas, e hoje eu acabo gerenciando um time comercial, né? Coincidentemente, né? Eu acabo gerenciando o time todo comercial. Então, eu não estou operacionalizando, eles estão operacionalizando o processo, mas eu consegui ver o que foi bom também, que eu vivenciei ali o dia a dia, né? Eu estive na frente do problema, e aí daquilo eu percebi todas as dificuldades. E aí, diante de todas essas dificuldades, eu consegui ajustar um modelo que realmente funcionava e o pessoal só está replicando, ou seja, que foi o que a gente falou no começo. O que nos preenche? Caçar o problema, resolver e passar a bomba. Aí vem outro problema. Você resolve outro problema, passa e vai passando a bomba. Eu pensei num negócio bem legal agora que eu não tinha pensado antes. E eu pensei num negócio bem legal em relação à trajetória das pessoas dentro de um negócio, mas termina de falar aí que eu vou falar. Não, pode falar. Pode falar. Agora veio acender a luzinha. Acendeu a luz aqui. Acendeu sua fala. Eu acho que assim, quando a gente entra num negócio, a gente é muito operacional. Então, a gente entra para um processo que já existe, e a gente faz o que nos pedem e a gente começa a executar aquela função. Então, de início, é a adaptação do negócio, conhecimento do negócio, conhecimento do time, conhecimento do cliente, conhecimento dos processos, e executa. Você é uma máquina de operacionalizar aquela função. Com o tempo que você cria todo esse conhecimento da empresa de uma forma geral, processos, pessoas, clientes e demais, você está pronto para começar a enxergar problemas dentro da operação. O que são problemas dentro da operação? Pô, o cliente está cancelando, por que aquele cliente está cancelando? O cliente está cancelando por causa disso, daqui. Ah, o processo de execução do serviço está com um prazo muito longo e o cliente, ele brocha dentro da operação. Ou não, dentro da operação de vendas, em vez de a gente vender 10, ter uma conversão de 10%, seguindo uma nova metodologia, a gente consegue converter 15%. Exatamente. Então, primeiro ponto, então a gente entra na operação, entende a operação, entende a operação. A partir do momento que a gente entende a operação, a gente pode começar, que eu acho que veio natural da gente, você começa a encontrar formas de melhorar aquela operação. Exatamente. Otimizar aquela operação. Então, você caça problemas, gargalos dentro de tudo que você está fazendo e o que as outras áreas podem estar fazendo, mas que impacta na sua. E você começa a solucionar aqueles problemas e ganhar e gerar ganhos para a empresa. Ou seja, antes a empresa tinha uma conversão de venda de 10%, agora tem 15%. Esse 5% representa X. A partir desse ganho de crescimento, que você apresentou um problema, você apresentou uma solução para um problema que ninguém talvez tivesse percebido ou não trouxe nenhuma solução para aquilo, a partir do momento que você vai resolvendo cada vez mais problemas, você vai crescendo dentro da carreira e cada vez que você vai resolvendo, voltar para a operação, para você já não é mais interessante, porque você fica uma maquininha, você começa a perceber que é muito mais interessante você ir para cargos estratégicos, que eu acho que são os cargos são superiores dentro do negócio do que o operacional. Então, normalmente a gente entra no operacional e o que nos faz chegar no estratégico é justamente encontrar esses problemas. Que aí vão te dando outras oportunidades que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, para a Paty, já que ela contou a história dela ali, para a Paty foi fundamental entrar na operação. Ela tinha que entrar na operação. Não tinha como ela ser hoje gerente comercial sem ter participado do comercial. Não, e teve até um outro caso, né? A gente pegou, março do ano passado, a pandemia, início da pandemia, né? E aí foi um momento que a gente vende curso online, né? E aí a gente seguia um modelo de estratégia até aquele determinado momento de março, né? Que foi a pandemia.
E aí, com a pandemia, a gente não sabia, ninguém sabia como que ia ser os processos. E aí começou aqueles programas do governo de dar férias para o pessoal, né? Vamos dar férias porque a gente não sabe como que vai ser, o que vai ser o processo, enfim. Então, eu estive no operacional, tipo, 2 anos antes. Aí depois eu parei, só fui fazendo a estratégia, todos os processos em si, e aí veio a pandemia. E aí a gente estava nessa coisa de dar férias para a galera, tal. Eu falei, não, como a demanda aqui está tranquila, vamos fazer o seguinte, vamos dar férias para todo o departamento. Eu fico no front operacional de organizar todo o processo, vender, não tem problema, porque o fluxo está tranquilo. E aí é até bom que a gente identifique algumas questões, o que pode melhorar, novas estratégias, porque o cenário mudou, né? Tudo estava mudando virando de ponta cabeça. E aí foi esse momento que, de novo, eu estive no front operacional. E aí eu comecei a identificar outros problemas. Então eu já sabia, já tinha corrigido aqueles problemas, só que como eu fiquei um período fora daquele operacional, eu, né, corrigia os processos, mas eu não sabia mais. Um pouco. Você acaba se desconectando um pouco. E aí eu fiquei 20 dias fazendo tudo. Então, eu pegava o lead, eu vendia para o lead, eu liberava acesso, eu via o financeiro, eu via tudo. Eu fiz todo o processo em cima disso e também comecei a ver os processos de campanha para gerar lead para as pessoas, enfim. E aí, nisso, lembra que foi até aquela época da pandemia, e aí até o pessoal estava identificando como um problema, né? A gente tinha até vendedores nossos que não estavam vendendo bem, porque falava assim, o pessoal está sem dinheiro, a pandemia, que a pessoa estava tão fechada naquele problema da pandemia que ela não conseguia enxergar soluções para outras questões, para fazer outros negócios. O argumento, né? Você não conseguia encontrar um argumento. Abordagem, enfim. E aí a pessoa ficou... E aí eu acho que é esse um outro insight bacana. Todo mundo tem a mesma oportunidade, só que as pessoas olham para determinados olhares, com determinados olhares. Então, por exemplo, essa pessoa estava focada no problema da pandemia. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, a empresa vai falir, a gente vai ser mandado embora, as coisas não vão acontecer, nada vai girar. Enquanto eu estava lá pensando, vou entrar no operacional justamente porque é o momento agora da gente mudar, o mercado mudou. Então, o que será que as pessoas querem? As pessoas querem estar mais próximas, querem mais resultado. Como que a gente vai fazer isso? Então, uma pessoa estava aqui pensando esse lado negativo e a outra estava pensando na ideia. Em muitos casos, tem até a frasezinha do Steve Jobs lá, que ele fala, numa conversa com outro programador dele, que é o Steve Wozniak, ele fala o seguinte, o Wozniak inventa o computador, basicamente, e aí ele fala que as pessoas não querem isso. Ninguém queria computador. Aí o Steve Jobs fala, elas não sabem o que elas querem. Ou seja, e no fundo da abordagem e da argumentação. Se eu não estou vendendo, se eu não estou executando, não é que não tem uma solução para aquilo. É que às vezes a gente não está enxergando, ou as pessoas que a gente está vendendo a gente não está mostrando um caminho para a pessoa. Ou seja, vamos pensar no período da pandemia, assim, em relação a essa parte do curso. Fechou tudo, qual que é a primeira coisa que você faz quando fechou tudo? Corta todos os custos que você consegue cortar, trava tudo até ver onde vai. Quando voltar, você volta a isso. Só que no período da pandemia, a gente já está há 12, 13 meses na pandemia. Exatamente. Dificilmente um brasileiro consegue sobreviver há 12 meses sem receita. Deve ser 1% da população que consegue sobreviver sem receita. Então, muitos casos, no caso da parte na venda de curso, o argumento foi, cara, tem vários consultórios fechando e tem muitos consultórios faturando. Alguém vai pegar essa demanda. Se você mudar a estratégia, você vai conseguir se sobressair. Então, a gente fez até o consultório 100K, né, que vendeu pra caramba. Então, as pessoas, nesse período de pandemia, você não fatura nada, ferrou. Eu preciso vender.
Exatamente, foi isso. Só que as pessoas estavam presas no problema e não na solução para aquele problema. E a gente tem que estar também com o nosso mindset muito bem ajustado para a gente conseguir fazer isso, né? Não basta somente, tá bom, vou achar a solução, mas aí não fazer os processos ou ficar, eu tenho o mindset aberto. Não tem. Se você está pensando só no problema e não na solução, você não tem. Então, o mindset conta muito nesse aspecto. Mas sabe que isso eu acho que é treino? É Eu acho treino, que é não, é treino treino total. total. Total, porque assim, lá no início, nesse começo da pandemia, todo mundo começou a ficar desesperado. Por quê? Meu, você via na televisão, cara, passando milhares de coisas. Você entrava no Instagram, milhares de coisas. Você via lá na Itália um monte de gente morrendo. Você falava, meu Deus, ferrou. O que eu vou fazer? Você começava a bater um desespero. A gente muda um cenário. Um dia a gente trabalha todo mundo na empresa. No outro dia tá todo mundo trabalhando em casa e não pode sair de casa para nada. Então a cabeça dá uma bugada e você vai entrando naquela onda. Só que aí chega um determinado momento que você olha e para e fala, meu, não é assim, calma. Vamos pensar, o que a gente pode fazer de melhor, né? E foi justamente isso que a gente fez nesse momento. E até o resultado que eu te passei ontem. De março de 2020 a março de 2021, a gente cresceu 750%, mudando a estratégia, ajustando o negócio, em meio a uma pandemia. Em meio a uma pandemia que, tipo assim, a grande maioria das empresas... Sei lá quantos por cento, mais de 50% tá caindo, e por que Exatamente, as empresas estão crescendo? A gente está crescendo porque é, viu que o problema seria uma oportunidade. Eu duvido exatamente, muito que a gente tenha crescido tanto na nossa história do que cresceu nos últimos 12 meses. de forma nenhuma. E sabe um Dobrou a ponto, quantidade de funcionário. dobrou, e sabe um ponto que foi muito importante, principalmente para porque a gente até março do ano passado, a gente tinha um modelo de negócio de venda para o curso. Depois de março até agora, a gente mudou da água para o vinho o nosso modelo de negócio para isso. E o que foi legal? A gente tende a cair numa zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Putz, o que a gente está fazendo está dando certo. Não vamos mexer, porque senão a gente mexe e não vai dar certo, aí é ruim. Só que aí Total, e é o começo do fim. começou, e aí era justamente, a gente vinha vindo nesse cenário, né? E aí veio a pandemia, e aí virou a gente, todo mundo de ponta cabeça. E a gente pegou o lado positivo disso. Então a gente falou, cara, vamos virar de ponta cabeça, então é a hora que a gente vai fazer um negócio para mudar. Dá E foi tudo. quando a gente mudou tudo. A gente mudou tudo. A gente mudou a entrega, a gente mudou a estratégia, a gente mudou absolutamente tudo o negócio. E ainda bem que a gente mudou todo o negócio, porque a gente estava na zona de conforto, que era de fazer um negócio, um modelinho que estava funcionando bem, e a gente estava perdendo uma baita de uma oportunidade que funcionava muito melhor, que é o que a gente está provando hoje. Então, a gente cresceu mais de 700% em um ano aí de pandemia difícil, só porque a gente conseguiu identificar um problema, a solução para esse problema e executar a solução para esse problema. Exato. Eu acho que uma das principais coisas que a gente, por isso que a gente cresceu, é porque a gente se adapta muito fácil aos problemas e a gente é muito flexível, né? Então, não é a minha solução ou a solução da Paty. É a melhor solução. Às vezes é dela, às vezes é minha, às vezes não é nenhum dos dois. O mais importante é a melhor solução. E a execução, né? E a execução também. O ano passado, voltando, eu e o Felipe fazia tênis juntos, né? E a gente ia até em Pirituba, era longe da nossa casa, era tipo uns 40 minutos, assim, era longe, era longe. Era isso que era vontade de jogar. Pegava estrada para ir no negócio. Pegava estrada para jogar tênis. Pegava. Não pegava estrada, pegava um pouquinho, entrava no shopping Tietê ali, virava direito. Não pegava a estrada, mas era quase já estava dentro da Bandeirantes. E a gente conversava, isso era muito legal, por isso que eu ia falar em questão de treino. A gente ficava brincando de negociação, ou seja, era tipo assim, pô, a gente é da Icon. Aí eu ficava falando, Felipe, eu acho que eu consigo te vender que a melhor solução não é a Icon. Aí ele, como? Aí eu falava, assim, assim, assado. Ele, porra, é verdade isso aí. Aí eu falei assim, não, mas agora eu vou te vender que a Icon é a melhor solução. Aí ele me vendia que a Icon é a melhor solução. E a gente ficava jogando, fazendo essa brincadeira de contra-argumentação. Ou seja, qualquer problema que a gente identifica, a gente pode ficar treinando de encontrar a solução e a gente vai encontrar tanto argumentos para sim,
quanto argumentos para não. E a gente tem que fortalecer o sim e ao invés de fortalecer o não. Muitas pessoas começam a fortalecer o não. Não, mas isso o cliente não vai querer. Não, mas isso não faz sentido. Mas isso não faz. Pensar na solução positiva, qual que é uma solução para aquele problema que, assim, o problema da pandemia todo mundo sabe que existe, né? Mas precisa encontrar uma solução para isso. Não, e até um outro exemplo, essa semana a gente estava fazendo uma estratégia para vender um determinado evento aí, e a gente estava recuperando alguns contatos antigos para poder fazer a venda desse evento. E aí veio um vendedor e falou, putz, hoje veio muita gente que já tinha, não sei o quê, tipo, focando naquele problema. Veio muita gente que já tinha, não consegui vender. Aí eu falei, mas quantos tinha? 10. Tinha um banco de dados de 2.000 contatos. E aí 10 vieram com essa questão. Aí eu falei, cara, 10 diante de 2.000 não é nada, né? Então, o que a gente pode fazer de solução para corrigir isso? Olha, a gente pode fazer, beleza, ele já comprou, então ele vai apadrinhar uma outra pessoa, faz um convite para ele indicar uma outra pessoa, um outro dentista, alguma questão. E eu pensei nisso na hora, só que a pessoa veio, tipo assim, no problema. Ela focou no 99%. Meu Deus, não vendi hoje, porque tudo já está vendido, são 10. Né? E aí, na hora que a pessoa me mandou isso, eu já consegui canalizar uma solução. Eu falei, não, então vamos pedir indicação e apadrinhar essas pessoas. Só que é muito do que você falou. O que é? Treino. E eu acho que, por exemplo, cara, você vê... que é, Paty? E sabe o que é também, sem ser treino? Se a gente hoje não encontrar solução, ninguém vai encontrar. Então, o que acontece? A galera... Isso é um erro muito grande das pessoas, que as pessoas devem melhorar nisso. Ao invés delas pensarem numa solução, ela vai perguntar para a Paty. Vai perguntar para mim. E eu tenho que ela vai pensar em alguma coisa. Porque ela é a última camada. Ela é a última camada. Se ela não conseguir, não deu. Então, mas isso de não dar, não tem essa possibilidade. Exatamente. Todo problema tem uma solução simples. Sim. A gente só precisa encontrar essa solução. Então, é treino total de encontrar soluções de todos os problemas. E eu acho que treino, eu acho que é a palavra, porque você vê, esses atletas de alto desempenho, essas pessoas, tudo que elas fazem é treino. Obviamente que são treinos diferentes, mas as pessoas que melhor têm disciplina, processo, são pessoas que treinam e que criam aquilo de uma forma de fazer com que você pense rápido, acelere, enfim. A prática traz excelência, né? Exatamente. E aí eu fico às vezes eu acho até engraçado, né? Porque às vezes a solução vem tão rápido na nossa cabeça que pra gente é tão óbvio que a gente olha e fala, mas por que a pessoa não pensou nisso? Né? Por que ela estava na cara dela a resposta? Como que ela não conseguiu pensar? A gente se questiona isso às vezes, né? E aí também é justamente isso que a gente está falando. Pra gente é óbvio porque existe um treino. Só que para a grande maioria das pessoas, não. E aí qual que é o segredo? Treinar. Qual que é a questão? Tentar pensar, tentar avaliar, porque também, esse é um outro ponto, as pessoas muitas vezes têm preguiça de pensar, porque sabe que nem você falou, que o outro vai pensar por ela, então acaba sendo fácil. Então, meio que sempre antes de pensar, e isso é uma coisa que eu tenho feito muito com a equipe, porque eles estavam me jogando muitos problemas e eles não estavam pensando na solução. Então, a partir, tem um mês mais ou menos, todas as vezes que eles vão me mandar um problema, eu falo para eles mandarem junto com esse problema uma solução. Por mais besta que seja a solução e por mais que aquela solução não vá resolver aquele problema. Mas é um treino que eles estão tendo que fazer e se eles me mandam só o problema, eu mando exatamente que nem o Maurício mandou na ideia boa. E a solução? Eu mando assim, tá bom, e a solução? Aí a pessoa tem que pensar, porque eu não vou responder. A pessoa tem que pensar. Aí a pessoa pensa... É um bom treino, porque a gente foi canalizado forçadamente para isso. Mas eles não têm, eles não conseguem. E é muito do que a gente falou em outras aulas, em outras podcasts. Nós somos a média das pessoas pelas quais nós vivemos. A gente se destacou muito porque a gente sempre teve a sorte de estar com pessoas grandes. E a gente, quando entra num papel de líder, a gente tem que tentar trazer, e principalmente com esse projeto que a gente está tendo agora,
além das pessoas que convivem com a gente está conseguindo entregar isso para milhares de pessoas. Então, isso que você está vendo agora, meu filho, olha, é um negócio assim que você não vai ver em lugar nenhum. Então, eu tenho feito isso justamente para treinar e fazer com que essas pessoas sejam melhores. Não é tipo assim, nossa, a Patrícia é ruim. Não, eu estou fazendo bem para essas pessoas para que elas pensem, treinem e criem soluções. Isso já tem um mês que tá acontecendo. Exato, porque a gente treina as pessoas não para... o objetivo de treinar as pessoas não é para gerar menos trabalho para a gente. Isso isso também é, mas não é, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é fazer com que a pessoa cresça, não só dentro do negócio, mas que cresça na vida, porque provavelmente eu tenho amigos meus também que talvez tenham uma mente não tão positiva, que são negativos, que não busquem soluções, e você conversa com a pessoa para tentar mudar a cabeça dela, ou não mudar, mas evoluir de alguma forma. Então, a gente faz isso justamente para treinar a pessoa para o crescimento, né? Porque isso que é importante. Para a gente funcionou, tem muita coisa que a gente tem que melhorar, com certeza, milhão. Mas eu acho que, principalmente nessa... buscar um problema, encontrar uma solução, foi uma coisa que a gente uniu bastante, porque uma coisa que eu acho que é muito a favor da gente nisso é que a gente fica entediado muito fácil. Então, vamos supor, se a gente tiver todo dia ficar fazendo isso aqui, ó, teve uma hora que você vai falar, vamos comprar uma esteira que fica levando as coisas para lá, porque eu não quero ficar fazendo mais isso. Não quero ser um robô. Não quero ser um robô. Não quero fazer robô. Não quero. Não quero. E tem gente que quer ser robô. E tá tudo bem nisso, não tem problema. Só que assim, tente ser sempre o melhor robô. Eu acho que esse é o ponto. Aí foge até do tema do que a gente está conversando. Porque se a pessoa quer ser um robô, ela não pode se iludir achando que vai crescer profissionalmente. Exatamente. Então, se a pessoa quer ser um robô, eu quero fazer o que me pedem, somente isso, e para mim tá ótimo. Beleza, não tem problema nenhum. Mas não se iluda achando que vai crescer. Porque o objetivo aqui do tema dessa aula aqui, desse vídeo de hoje, do podcast de hoje, é justamente o crescimento profissional. A gente, muitas das vezes, dentro de um processo, a gente ficava inconformado que o processo era feito daquela forma. Não que a gente é o ultra inteligente, não é nada disso. É que às vezes vinha numa caixinha de processos que quando a gente bateu o olho, por mais que a gente tivesse pensado errado, né, em alguns casos, a gente falou, não, mas não é possível que é feito assim desse jeito. Não, é feito assim, desse jeito há 10 anos. Falou, não, mas e se a gente fizer assim? Se fizer assim é muito bom, então faz assim. Não, e chega até a ser engraçado, porque a gente vê até um exemplo simples. A gente trabalha com muitos contatos telefônicos, né? E aí tinha algumas pessoas que, conseguia vender super bem, ia super rápido. E tinham outras que ficava demorando para chamar as pessoas, né? Aí você olhava e falava, por que fulano tá demorando tanto para chamar as pessoas? Porque a pessoa, ao invés de... a gente tem um fluxo do Gmail que salva automaticamente os contatos lá do Gmail, né? A pessoa ficava adicionando uma a uma aquilo ali, toda adicionando uma a uma. Então, óbvio que aquilo demorava muito mais para fazer, né? E com isso atrapalhava o desempenho da pessoa. Então, ela tinha um problema e aquilo era um saco de fazer. A pessoa odiava fazer aquilo, mas ela não conseguia visualizar. Nossa, lembrei de um negócio. Para fazer isso. Não, lembrei um negócio total disso. Num lançamento que eu estava com o Ricardo, a gente tinha uns números e a gente ficava cadastrando um a um. Aí ficou cadastrando um. Isso foi lá em 2017, eu acho. Cadastrando um a um, né? Que trabalho! Você tinha que colocar lá, por exemplo, Patrícia Vasques, número 11, 9, blá, blá, blá. Aí outro, aí você cadastrava 400 disso. Você fala, não é possível. Aí teve uma... E eu odeio a Paty, ainda a Paty, ainda ela suporta. Eu odeio trabalho manual. Odeio, assim, eu quero me matar se eu tiver que fazer o trabalho manual, né? E aí, às vezes, eu gasto mais tempo pensando em como eu não fazer mais aquela tarefa de novo,
Porque é uma vez só, você vai pensar. Exato. Aí eu falei, meu, não é possível que eu tenha que ficar cadastrando isso de novo. Aí eu comecei a procurar. Aí no outro lançamento, eu falei, não, Rick, agora a gente não vai ficar cadastrando um a um, não. Eu vou subir aqui em lote e em número tá com todo mundo. Aí a galera falou, puta merda, agora não vai ficar cadastrando mais? Eu falei, não, agora vamos, agora a gente consegue falar no... Não, a gente cadastrava, Paty, para falar amanhã com o cliente. É. Não, e assim, hoje a gente até aprimorou, porque a gente conseguiu pegar um CRM que tem disso, que já automaticamente, se subiu o contato lá, já vai para o celular, não precisa nem de planilha mais para ficar fazendo Então, melhorou. Melhorou o negócio, né? E aí você via a pessoa, meu, demorando para chamar, falando, não é possível. Você perguntava, fulano, você conseguiu fazer tal coisa? Putz, ainda não. Mas por que não? Tô adicionando os contatos. Eu falo, não é possível, cara. Não é possível. Então, assim, e sabe qual foi o problema disso? A pessoa sabia a solução desse problema. Ela sabia, só que ela não estava conseguindo executar aquela solução, porque é um trabalho chatinho. Se você não faz certinho, colocar lá direitinho, os contatos não sobem. Se vai uma vírgula a mais, às vezes está em inglês, tem que pôr em inglês, está em português, enfim. Então, tem alguns problemas diante da execução daquela solução. E aí a pessoa não conseguiu fazer a primeira vez, o que ela fez? Ah, não, desisti, eu não vou para trás. E aí começou a ficar adicionando manualmente, porque era fácil, né? A solução era fácil ali. Só que ela estava perdendo milhares de outras coisas. E aí eu acho que isso resume claramente o que a gente quer passar. Que o problema é igual uma oportunidade, que é igual a uma execução. Se você não tiver essa tríplice muito bem ajustada, também não adianta, né? Então você tem que treinar a sua mente para que você identifique uma solução para o problema e treinar a sua mente também que vão surgir outros problemas ao longo dessa solução e que dessa solução você vai executando milhares de coisas até que o negócio seja 100% resolvido. E né? isso dá para ser aplicado em qualquer empresa, qualquer segmento, e em qualquer coisa da sua vida, da nossa vida, dá para ser feito isso, em qualquer coisa. É fácil, é treinar. Então vamos lá. Pega o seu processo. Ah, meu processo é fazer pão. Esse é meu processo é fazer pão, sou o padeiro. Eu demoro para fazer o pão 1 hora. Eu faço 100 pães, só que desses 100 pães, 10 ficam torrados. E não dá para vender e joga fora. Será que eu não posso fazer nada que ao invés de 1 hora eu faça em 40 minutos? Exatamente. Será que eu não consigo fazer nada que ao invés de queimar 10 pães, eu consigo fazer com que queime só 3? Sim. Será que se eu mudar o ingrediente do pão, eu não consigo? Não ingrediente, a marca do ingrediente ou o ingrediente. Será que eu não consigo fazer com que não queime nenhum pão? Às vezes, esse ingrediente é R$1 mais caro. Só que esses 10 pães que não queimou, vale R$10. Ou seja, eu vou investir 1 para ter mais 10, para ter 9 praticamente. Exatamente isso. Será que eu não consigo fazer isso? Eu dei a escala do pão porque tão mais longe da gente, é o mais simples possível, mas qualquer coisa você consegue fazer isso. Ah, esse processo que a gente está fazendo, por exemplo, eu peguei um processo da empresa lá que estava demorando 2 meses para fazer, para executar. 2 meses. Falei, não, gente, mas isso aí não tem como. 2 meses é muita... E tinha muita gente trabalhando na mesma operação. Falei, não, vamos centralizar. Faz daqui, faz daqui, faz daqui, faz de lá. Enfim, a gente ajustou o processo para fazer em menos de 24 horas. De 2 horas, a gente desceu para 24. Ou seja, o ganho para a empresa foi de 59 dias. Exatamente isso. Então, a gente consegue pensar qualquer solução para qualquer problema. Então, a gente precisa pegar o seu processo, você precisa pegar seu processo, identificar o que pode ser melhorado naquele processo. Ou seja, você pode produzir mais ou você pode economizar dentro daquele processo. A partir do momento que você consegue economizar ou consegue ganhar mais, você tem que encontrar uma solução para aquilo. Exato. Às vezes eu consigo vender 10 porque o meu celular trava quando eu vou vender a 11ª. E se eu comprar um celular de R$3.000, em vez de vender 10, eu vou vender 20.
a diferença do celular essa diferença do que eu consigo vender 10 para eu consigo vender 20 é R$ 1.000. Só que a diferença de venda é R$ 20.000. Compensa comprar o celular mais caro? Compensa. Só que o único ponto é, se você chegar para o seu chefe ou para o seu líder e falar assim, ó, eu preciso, ao invés de um celular de R$ 1.000, eu preciso de um celular de R$ 10.000. Cara, por quê? Exato, é exatamente isso. Aí se a pessoa não souber... A pessoa não souber, o cara fala assim, não, tá bom, não tem, eu não vou fazer isso. Não tem, se não tiver uma argumentação, uma abordagem que de fato funcione, exatamente, que seja plausível, sustentável, não vai ser, não vai ser convertido. E sabe qual que é o problema? Que eu percebo, assim, às vezes nas pessoas, que é ruim para elas mesmo. Elas pensam numa solução, sim, num problema, só que a solução é muito superficial. Exatamente. Então, vamos supor, eu preciso vender mais. A gente precisa vender mais. Como que a gente vende mais? Anuncia mais, aí aumento a verba em impulsionamento no Facebook. Nossa, jura que é só aumentar a verba que a gente vende mais? Não, eu imaginava que não era isso. Nossa, que estranho, eu não sabia que era isso. Ou não. Exato. Não, ou não. Vamos dar agora, vou deixar a ideia, vamos deixar um negócio bem, bem esculachado. Vamos para Marte. Como que vamos para Marte? Faz um foguete. Sim. Não me diga que a gente tem que fazer um foguete. Não Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, é só fazer um foguete. Aí o cara fala assim, mas como que a gente faz um foguete? Não sei, aí você tem que se virar. Aí eu falo, não, então nem vamos pensar nisso. Aí o que acontece? A pessoa começa a se frustrar, porque ela acha que a pessoa, seu líder, não está ouvindo as ideias dela. E aí eu falo assim, eu converso com a Paty, e ela recusa todas as minhas ideias. E às vezes não é que a Paty está recusando as ideias dela. Você não conseguiu apresentar uma argumentação positiva para ela, que seja realmente plausível para ela, ou a sua ideia é ruim. E a gente tem normalmente, isso é normal, tá? A gente tem mais ideia ruim do que ideia boa, normal. Normal. E assim, no começo, quando você vai fazendo esses treinos, as suas ideias não vão ser as melhores logo no início. É a mesma coisa quando você começa a treinar na academia. Você vai fazer academia, no primeiro mês você faz uma adaptação. Aí no segundo mês você já evolui um processo. No terceiro vai indo e cada vez mais você vai progredindo. E esse é justamente o objetivo que a gente tem que blindar nossa mente e pensar em relação a isso. É fazer esse exercício, esse treino e sempre pensar em soluções maiores. Sempre ir evoluindo, sempre ir pensando e não jogando só. Faz isso, faz o foguete. Não, faz o foguete. Não, a gente tem que ir para Marte. Como? Faz o foguete. Tá, mas como que faz um foguete? Aí é com você. Aí você faz aí, Paty. É fácil fazer um foguete. Aí a pessoa fala, não, fazer foguete porcaria nenhuma, vamos ficar aqui mesmo. Então, e aí a pessoa fala, porra, a Paty não ouviu minha ideia de fazer um foguete. Aí alguém faz um foguete e vai para Marte, o cara fala assim, mas a ideia eu tive, hein? A ideia eu tive, igual eu fiz com o iFood, igual você fez com o negócio do gelo. A ideia eu tive. Agora, como que faz isso? Aí que está uma grande distância que é importantíssima para a gente conseguir chegar. Eu acho que a fórmula é essa que a gente falou, né? Problema, solução e execução. E o segredo para você fazer isso é treino, né? Toda vez que você tiver um problema, sempre pensa nisso. Eu tô com um problema, qual a solução que eu posso ter para esse problema? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E nunca ficar só focado no problema. Tô com um problema. Caramba, nossa, tô com um problema. E aí? Tá bom, mas o que você vai fazer para resolver esse problema? É justamente essa que é a ponte de exercício que vai fazer com que você evolua. Então, sempre que você tiver um problema, pensa exatamente essa frase. O que eu posso fazer para corrigir esse problema? Qual é a solução que eu tenho para resolver isso? Eu tenho isso, isso e aquilo. Beleza. Agora, como que eu vou executar essa questão? Eu vou fazer isso, isso e isso. Pronto. Então, é simples. É você canalizar sua mente diante dessas duas perguntinhas. Primeira, qual o problema que eu tenho, né? Então, 3 perguntas. Qual o problema que eu tenho? Qual a solução que eu vou ter para aquele problema? E como que eu vou executar aquele problema?
Se você treinar a sua mente diante dessas 3 perguntas, todas as vezes você vai começar com um problema simples. Eu digo até, não estou dizendo só no profissional, às vezes até no pessoal seu, assim, você vai começar a pensar dessa forma. Que aí você vai pensando tanto dessa forma que é automático. E aí, cada vez mais, você vai progredindo e vai conseguindo evoluir. Então, já para e pensa aí a posição que você quer ocupar, a posição que você ocupa na sua empresa, talvez, e queira crescer, e identifique esses problemas. E desses problemas, faça essas 3 perguntinhas para você ir já treinando somente diante do cenário que você tem. Porque aí a execução e a oportunidade vai começar a aparecer de uma forma muito diferenciada. Não é porque você vai desafiar um negócio, né? Então, vamos supor, se eu chegar para a Amazon hoje e falar assim, olha, ao invés de valer 2 trilhões, vocês, com essa minha ideia, no tempo de 10 anos, se vocês não me pagar, se vocês me pagarem isso, eu vou ajudar a empresa a valer o dobro. Os caras talvez vão me dar, talvez me deem a oportunidade, e isso a gente pode deixar para qualquer âmbito. Então, hoje, se a gente está vendendo 300 cursos, 1.000 cursos, e é possível vender 2.000 seguindo uma abordagem Y, seguindo uma plataforma Z, seguindo um outro caminho, se você conseguir apresentar uma ideia, um plano executivo, talvez você ganhe a oportunidade de fazer um piloto, e quando você fizer aquele piloto e aquele piloto realmente funcionar, você vai ter oportunidade de crescimento dentro do negócio, dentro de qualquer coisa que você vai fazer, né? E eu acho que um ponto importantíssimo, a gente vai falando rápido, né? Se for ver, né? Às vezes eu estava fazendo uns cortes dentro dos podcasts e eu até reparei, eu ia falar antes, mas esqueci. Agora que eu vou falar aqui, depois a gente fala sobre aquele assunto. Não, por exemplo, eu estava fazendo os cortes, a gente às vezes fala no mesmo segundo. Ou seja, eu não consigo cortar daqui para cá, sabe? A gente vai emendando um assunto atrás do outro, e bombardeio de assunto, e a gente vai dum. Eu falei, mas eu corto em que segundo aqui para não ser no meio, assim, né, de um negócio. Não ser no meio, né? Aí eu falei, agora eu falei, eu vou ficar treinando para ser um pouco mais pausado e falar um pouco assim, eu te cortei 2 vezes, você me cortou 2 vezes também, eu falei 2 assuntos rápidos, mesma frase, então... Mas eu acho que esse que é legal. E eu acho que quem acompanha isso, cara, tem uma oportunidade de coisas que talvez não consiga identificar, porque o meio que ela convive não possibilita que ela olhe para esses lados. É um ponto importante que eu ia falar. Por exemplo, sempre vai ter alguém, ou se você não tiver alguém, você estimula alguém. No meu caso, era a Paty, e eu acho que tinha mais umas 2 pessoas dentro da empresa. Mais pessoas dentro da empresa, mas pessoas que eram realmente muito próximas, assim, tava uma do lado da outra, a gente era a Paty mais outras 2. E, cara, vai conversando com outra pessoa. Às vezes você tem um problema. Exatamente. Um pouco antes de a gente começar isso, eu tinha um problema. Exatamente. E eu não tava conseguindo encontrar uma solução, talvez. E a Paty falou, não, mas e se a gente fizer assim, assim, assado? Aí começou a gente começou a implementar a ideia, compartilhar a ideia. Não, se fizer assim, puta, isso aqui não vai dar certo. Não, Então, compartilhar com outra pessoa, que você, às vezes, você está no mesmo processo. Os 2 vendem pão. Exatamente. Pô, mas o que vocês 2 podem fazer juntos para que vendam mais pão? Pô, vamos pensar, o pão tem que ser produzido em menos tempo. Não, a gente tem que gastar mais, investir mais em marketing. Não, a gente tem que vender outro tipo de pão para vender. A gente vende pão francês e vende o sonho, faz uma venda conjunta. Não, então você ter outra pessoa para compartilhar do seu mesmo problema, do seu mesmo processo, é fundamental para que os 2 cresçam dentro do negócio e na vida, né? Então, isso que me ajudou muito dentro do negócio. Eu tinha um problema, a Paty tinha a solução, às vezes a Paty tinha um problema e eu tinha a solução, e a gente se juntou, e aí a gente foi crescendo, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo para estímulo seu. Não, dentro do meu trabalho não tem ninguém que pensa assim. Não, então discuta com seu pai. Pega um problema com sua mãe, com seu amigo da faculdade, com seu amigo da escola, com alguém você vai conseguir. Pega aquele problema e discuta com ela. Pô, eu tenho um problema. Nossa, inúmeras vezes
Eu chegava aqui em casa, falava, pai, eu tô com um problema, ó. Eu tô com esse, aquele. O que você imagina de um negócio desse? Aí ele ficava pensando, e se fizer isso? Fala, puta, isso eu já pensei e não vai dar. E se fizer isso? Eu, não, isso é uma ideia legal. Exatamente. E geralmente, quando a pessoa está dentro de um problema, é muito difícil ela encontrar uma solução para aquele problema. Porque ela está tão presa naquilo que ela já vai tentando diversas coisas que acaba sendo difícil ela encontrar uma solução. Às vezes é uma pessoa de fora do problema, cara, que ela olha aquilo e fala, não, mas por que você não faz isso? Aí você fala, puta merda. Porque assim, a pessoa veio com Sabe uma... o joguinho de paciência? O joguinho de paciência, não precisa não arrastar a carta daqui para cá. Você, fala, você não tava vendo isso. Exatamente, porque você tá fixo naquele problema e em várias soluções para aquilo. Porque às vezes a primeira solução que você encontra não é a primeira solução que vai resolver aquele problema. Exato. Vai ter outras questões. E às vezes você tá tão preso naquilo, cara, vem uma pessoa do nada ali falar, mas tem que fazer isso. Que é muito até o lado de quando você faz terapia. Você tem um problema, você compartilha com outra pessoa e a pessoa vem dar a solução. É, Porque é justamente o fisioterapeuta, o psicólogo, quer dizer, fisioterapeuta. exatamente isso. É que eu Então, tô é vendo a justamente fisioterapia de você. de cérebro, né? Do cérebro. Não, mas é justamente isso, porque você tem um problema e aí você compartilha com outra pessoa que vai vir imparcial de diversas coisas que vai passar uma solução que você fala, putz, é verdade, não tinha pensado por esse lado. Então, acho que você ter o apoio, ter outra pessoa e compartilhar isso faz toda a diferença também, né? Eu acho que a gente cresce muito mais e a gente aprende muito mais, né? Então, tudo isso que a gente mencionou, teve diversas coisas aí, né? Diversos insights que a Acho que já gente deve ter deu. dado quase 1 hora, eu acho. Deu 1 hora e pouquinho já. É. Deu 1 hora e O pouquinho. primeiro deu 1 hora e 14, o segundo deu 1 hora e 25. Será que a gente vai superar ou a gente vai deixar na média? Não sei, acho que vai deixar na média, né? A Na gente média. gosta. Mas eu acho que é justamente todas essas questões que a gente disse, né? E A o fórmula crescimento mágica. exato. E o crescimento, isso é válido para o crescimento profissional se você já está empregado. Se você não está empregado, você consegue arrumar um emprego pensando dessa forma. Pô, Foi qual o que que é a gente falou no segundo. Quando a pessoa está procurando um emprego, por que você não entra dentro de uma empresa, pesquisa sobre aquela empresa e manda uma solução para um problema que você identificou ali? É justamente o que a gente falou da última vez. Então, para você conseguir uma oportunidade de contratação, o problema está ali no mesmo sentido. Só que a diferença é que você já vai apresentar uma solução antes mesmo de você entrar na empresa, o que acaba sendo até mais interessante, porque te torna diferente da média das pessoas que geralmente pensam Total, você inverso. falou daquele cara que perseguiu o Thiago Negro lá. Exato, que a gente estava falando. Meu, o cara tava com um negócio de Instagram lá, que ele conseguia aumentar sei lá quantos 1.000 seguidores em um mês, e aí ele viu que o Thiago Negro era o cara que mais estava se destacando em curso e tudo mais, e ele começou a perseguir o cara, começou a ver, começou a identificar algumas questões, alguns problemas que ele estava tendo ali no Instagram, então ele olhava os números dele, olhava aquilo, e aí ele desenvolveu toda uma solução focada nele, e o cara virou sócio do Thiago Negro. Então, meu, ele deve ter 20 e poucos anos, e ele conseguiu olhar ali, eles tinham conhecimento do negócio, ele olhou ali o problema que o Thiago Negro, cara, ele é gigante. Ele viu o problema que ele tinha e aí, com aquele problema, ele jogou uma solução e virou sócio do cara. Então, é justamente isso que difere. Então, até para a gente fazer um link com o que a gente falou anteriormente com agora, o problema ele está sempre presente. O crescimento vai estar ligado em como você resolve isso. Se você resolve de uma forma positiva que vai fazer com que você cresça, ou se você fica sempre focado no problema, só no problema e a solução. Né? Então, E as pessoas que pensam dessa forma são tão poucas que treinaram para isso, que as pessoas se destacam dentro de uma empresa. E assim, se você for parar para analisar, não é difícil. A gente não está falando nada absurdamente complexo, né? Nossa, uma forma... Eu falei desenho da padaria. Então, a gente não tá falando nada de, tipo, putz, é isso. Não, a gente deu um exemplo que ele é tão simples que tipo assim, é você fazer o feijão com arroz direitinho, você consegue fazer a carne, fazer a sobremesa, fazer tudo, porque você vai crescendo e vai desenvolvendo. Só que a grande maioria das pessoas acaba que não pensando nessa forma, por diversos fatores, que eu acho que isso aí eu acho que até tema para outras aulas, porque eu acho que é legal, as pessoas às vezes não identificam, que é novamente o problema, elas não identificam dentro delas
o problema e elas não sabem como ver soluções para aquilo. Então, acho que é até legal a gente identificar alguns tipos de pensamentos, de histórias, para que a pessoa enxergue, que às vezes calha de ser a mesma coisa, ela enxergue aquilo nela e veja o como ela pode mudar, o como ela pode evoluir diante daquele problema que ela tem. Então... Eu acho que uma dica bem simples é tudo dá para quantificar. Tudo. Sim, sim. Então, tudo. Que era uma coisa que quando eu entrei na Econ, era uma coisa que eu tinha meio bronca dentro de mim. Isso eu tinha uma coisa bronca, uma bronca minha. Que falava assim... Na chat tinha isso também. Design, criação, não dá para quantificar. Eu falava isso. Eu era a pessoa que falava isso. Não dá para quantificar. Aí eu falava, não, essa não é uma verdade isso. Não é uma verdade, porque o designer, a criação, ele tem dias de produtividade, tem dias que não tem. Aí vamos chegar, agora vamos quantificar. Vamos supor, um design custa R$1.000. O salário dele é R$1.000. Só que um site custa R$1.000 também. Sim. E um designer consegue fazer um site. Aquela operação é importante para a empresa? Não. Você está ocupando... Não, porque o funcionário custa R$1.000 e tem mais impostos, e o salário e quanto a gente recebeu tem R$1.000 menos impostos. Sim. Então, tudo dá para quantificar. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo. E aí que tá. Eu estava dentro do problema, porque eu fazia também a parte de designer. Então, na minha cabeça, aquilo não tinha como quantificar. Né? Eu falava, não tenho como, como que eu vou quantificar fazer um logo? Cara, às vezes eu tô fazendo um logo, não me surge a ideia, não vem, você pesquisa, não fica um negócio bom, não tem como. Eu tava dentro do problema, tava dentro do negócio ali. Aí veio o Maurício com de fora, né, da cabeça dele, e aí ele quantificou e resolveu a questão, né? Então, eu acho que é justamente às vezes e a quantificação... não, aí chega num veredito aí que só dá para fazer um site por mês, por exemplo. Tudo bem, então o preço do site não é R$1.000. O preço do site é 1.500. Então, ou seja, a produtividade a gente não conseguiu quantificar, só que o preço daquele produto estava errado. Exatamente. Que era um outro problema. A gente talvez estava olhando para um problema que corrigiu aquele, mas surgiu um outro, e aí corrigiu aquele outro. E é justamente o que vai acontecendo na vida, né? E em tudo. Então, eu acho que um exercício simples é justamente quantificar aquele processo que você tem. De novo, exemplo do pão. 100 pãezinhos que geram R$100. Não dá para fazer mais que 100 porque dentro do forno não cabe mais que 100. Tá bom, então compra outro forno ou vai ter que mudar, enfim. Aí você consegue quantificar tudo. A partir do momento que você quantificou, você consegue enxergar um gargalo, ou de desperdício, ou de falta de produtividade, falta de eficiência, ou aumentos aumentos de ganhos. Então, a partir dali, você consegue encontrar uma solução para diminuir aquele desperdício, aumentar o ganho. A partir dali, você executa aquele processo, vai dentro dessa execução, vai aparecer inúmeros problemas que você não havia pensado. Exatamente. Você vai ter que ser flexível você vai ter que ser flexível com aquele problema, com aqueles novos problemas, para executar o problema maior. Quando você executar o problema maior, você tem que, de novo, quantificar o que você de fato fez, ou seja, fazia 100 pãezinhos, agora faz 150 pãezinhos. Eu quantifiquei em 50 pães, ou seja, aumentei a produtividade em 50%. Então, o meu processo aumentou em 50% do meio produtivo, ou seja, aí você começa a crescer na carreira, porque a pessoa, em vez de você só cuidar dos pãezinhos, agora você vai cuidar do pão, dos croissants, dos pães doces e do negócio. E aí você começa a aumentar a sua posição dentro do negócio e você começa a crescer. Eu vi um negócio muito legal, eu vi um podcast do Carioca do Pânico. E aí ele estava começando dentro da Jovem Pan, lá no Rio de Janeiro,
E dentro da... Ele falou assim, e ele tinha... E era a vaga de verão, eu acho. E eram 2 estagiários para só uma vaga. Aí ele falou assim, eu preciso... Ele falou, ó que a ideia que ele teve, novo. Eu preciso deixar o meu chefe dependente de mim. Sim. Aí qual que foi a dependência dele? Eles tinham uma sala que naquela época tinha muito CD de brinde, adesivo, chaveiro, Sim. ingresso. Ele falou que era uma sala que era uma zona. E aí ele passou a noite inteira, madrugou lá, madrugou, só que ele organizou a sala. Tudo, todo, ele protocolou, deixou tudo anotadinho, ó, tem 100 ingressos, 50 CDs do Terra Samba, 60 do Exalta Samba, deixou tudo assim, tudo. Quantificou tudo, organizou e quantificou tudo. No outro dia, o chefe dele entrou no galpão lá, onde eles guardavam, na salinha onde eles guardavam, e falou, nossa, mas o que aconteceu aqui? Ele falou, não, fui eu que organizei. Ó, antes estava assim, eu deixei assim, ó, tem 50 CDs, tem isso aqui assado, tal, agora tá organizado, agora não vai precisar organizar, olha aqui como tá. O cara, nossa, mas eu nem te pedi isso. Eu falei, não, mas eu me antecipei, eu vi que aquilo era um problema para a Jovem Pan, e eu fui organizar aquilo porque eu vi que era uma necessidade para a empresa. Nossa, mas que hora você fez isso? Não, eu fiz na madrugada, tal, mas não tem problema, vamos fazer mais coisas, o que eu preciso fazer mais para solucionar? Ele falou que quando vieram escolher se era o estagiário um ou ele, ou era o Carioca, na hora falou que nem tiveram dúvida. Falou assim, olha, cara, obrigado por ter participado nesse programa de estagiários. Carioca, a vaga é sua. A cara falou assim, era isso que eu queria. Ou seja, ele encontrou um problema, se antecipou, resolveu, deixou seu chefe dependente dele, o chefe dele começou a olhar outras coisas, o negócio começou a crescer e ele conseguiu a vaga de emprego. Então, E aí, até um outro ponto. A oportunidade existe para todo mundo. Para todo mundo. Ela existiu para esse outro cara, né? Eles estavam os dois ali. A oportunidade também estava na cara dele. Qual que foi a diferença? Um executou e o outro não. Então, o cara falou assim, exato, o Carioca falou assim, eu vou ter que ficar na madrugada inteira aqui fazendo isso. As pessoas vão pensar, ah, não, eu não sou pago para isso. Eu trabalho só aqui das 9 às 18 e não vou ficar na minha madrugada inteira fazendo isso. A maioria das pessoas pensam nisso. Aí você seria o outro estagiário. Você seria o outro estagiário. E a maioria das pessoas pensam dessa forma, né? Então, por isso que o que a gente está passando aqui não é nada extraordinário. E a oportunidade, ela aparece para todo mundo. Você vai crescer se você agarrar aquela oportunidade e se diferenciar. Olha quanto o Carioca não cresceu. O Carioca agora, agora não mais, né? Mas no auge, ele era dos principais do Pânico, deveria ganhar uma fortuna. Ou seja, se o cara não tivesse se dedicado principalmente nessa tarefa bem pequena de organizar CD e adesivo, o cara não teria crescido. Isso deveria ter sido um corre para ele fazer. Isso deve ter sido uma chatice absurda para ele fazer. Ele contou a história que ele dormiu no chão desse lugar durante 1 hora. Que ele falou que demorou, sei lá, a galera voltava às 9, chegava às 9 horas da manhã, e aí ele falou, aí terminava o expediente, sei lá, 8 horas da noite, eu não lembro agora os horários, que aí ele falou que ficou até às 8 horas da manhã do outro dia trabalhando, ou seja, o cara trabalhou virado, ele trabalhou, tipo assim, 23 horas, dormiu 1 horinha, ele dormiu 1 horinha porque ele falou que a sala do estúdio tinha ar-condicionado, uma coisa que na casa dele não tinha, ele passava um calor do caramba, então falou que foi maravilhoso dormir naquele ar-condicionado, e quando todo mundo chegou, ele estava acordadinho, já trabalhando. Então, ou seja, o cara foi lá ele foi lá e se dedicou, persistente, se dedicou mesmo para resolver aquele problema e cresceu na profissão. O cara é famosíssimo no Brasil inteiro como carioca, né? Então, é uma atitude simples que fez ele crescer profissionalmente de uma forma muito grande. Ou seja, um problema... Então, ele cresceu do problema. Do problema. Ele o problema. Então, a solução para problemas está desde o estagiário. Na verdade, ele era antes do estagiário, né? Porque ele nem era estagiário. Antes do estagiário, ele já estava buscando como solucionar problemas para que ele se torne, para que as pessoas se tornem dependentes do trabalho dele. Aí sempre que pensar, não, nossa, mas quando
para organizar essa função, porra, vamos chamar o Carioca lá. O Carioca, ele já resolveu tudo isso aqui, por que quem não resolve isso aqui também? Aí a pessoa vai crescendo, porra, lembrar de mim, lembrar de mim, lembrar de mim. Você vai entregando cada vez trabalhos melhores, você vai crescendo profissionalmente. Que eu acho que esse é o tema principal aqui da nosso podcast. Problema é igual crescimento profissional e você consegue encontrar problemas em todas as suas fases dentro da empresa. Em qualquer empresa. Qualquer empresa. E o problema é a oportunidade que você precisa, que talvez você tanto deseja, mas não sabe por onde seguir. E aí a oportunidade está no problema. E geralmente as pessoas veem um problema só como um problema, né? Então é só canalizar, treinar e não tem como dar errado. Não tem mesmo. E o que a gente está entregando aqui é algo que é de extremamente valor, porque a grande maioria das pessoas está tão presa no problema que ela não consegue enxergar o óbvio. E a gente só está entregando o óbvio aqui. E a partir do óbvio, você já se torna uma pessoa totalmente diferente e vai crescer, assim, absurdamente, né? Só depende de você. Ponto. Total. E quando você pensar, tá bom, vou ver no vídeo, o pessoal, tá bom, vou começar a pensar assim. Não trava na primeira barreira. Não. Porque vai ser difícil. Eu tenho Vai ser difícil. certeza. É fácil. Difícil. É É fácil. assim, eu quero ser magro. Todo mundo. Só que para você ser magro é simples. Você come menos porcaria, vai na academia todos os dias e pronto. Beleza, a ideia, você tem um problema que é você ser gordo. Você tem a solução que é comer menos besteira e ir na academia. Só que na execução você fala assim, nossa, mas eu vou ter que ir na academia todo dia, cara. Exato. Todo dia eu vou ter que ir na academia? Ah, não, hoje eu não vou na academia, não. Hoje eu tô estressado, eu vou comer um hamburguinho. Vai ser sempre uma barreira, né? Uma Coca-Cola. Então, vai ser difícil. Vai ser difícil. Perguntar para 99% da população mundial, quem quer emagrecer? Eu! Quem quer ir na academia todo dia e comer melhor? Ah, não, né? Exatamente. Mas aí que é a grande diferença, né? É a persistência e continuar ali focando até que você tenha um resultado bacana com aquilo, né? É uma consistência que você vai tendo diante dessa persistência que no final do caminho você vai ter resultado. Na minha opinião, o sucesso é a realização. Quem realiza mais tem mais sucesso. E sucesso é uma coisa pessoal. Tem pessoas que sucesso é uma coisa, para outras pessoas é relativo. Mas quem tem mais sucesso é quem realiza mais. Só que para realizar, você precisa encontrar um gargalo, que é um problema, uma solução, e a partir dali você realiza e você acaba tendo crescimento profissional. E o ciclo vai se repetir infinitamente. Esse ciclo é um ciclo sem fim. E assim como o crescimento, é um ciclo que vai se repetindo sempre, e cada vez mais você vai. E aquilo vai virando até um hábito para você ir resolvendo, que vai sendo tão natural aquilo de você, que você também não fica tão preso no negócio e as coisas vão simplesmente acontecendo, porque o seu treino foi feito de forma correta e você conseguiu chegar à perfeição. E muito das coisas é referência. Tem que ter referência. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você falou do Thiago Nigro, vamos dar um exemplo do Thiago Nigro. Ele olhava, de novo, é quantificar. Eu não sei os números exatos, tá? Mas ele olhava a Bolsa dos Estados Unidos, metade da população investia na Bolsa. Aí ele olhava para os números brasileiros, 1% investia na Bolsa. Aí o cara fala, não, mas o que está acontecendo aqui? Está errado alguma coisa aqui. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Então, quantificou, olhou como referência os dois números. E se eu começar a falar sobre finanças na internet, será que eu não vou ter um resultado legal para mim e para a sociedade? No final das contas, o número de pessoas na Bolsa aumentou exponencialmente junto com o Thiago Nigro. Então... Ou seja, ele viu um problema, pegou uma referência de um número nos Estados Unidos, pegou uma referência nacional, confrontou as duas e encontrou um formato de executar aquilo. Ou seja, o cara hoje é bilionário porque ele fez essa simples referência e executou muito bem feito. Exatamente. E essa que é a grande diferença das pessoas, né? Eu acho que é justamente isso que a gente quis passar aqui hoje, né? Todos esses exemplos
de diversos exemplos de conversa, de pessoas da empresa, de conversas nossas, de convívio que a gente teve, justamente para que você olhe para esse lado, veja para isso e veja inúmeros problemas que tem e as inúmeras oportunidades que podem surgir. E que só depende de você olhar isso, canalizar, treinar, não desistir, ir para cima e resolver. Ponto. Exato, e assim, não se frustre que a maioria das ideias sempre, a maioria das ideias, elas não são boas, elas são ruins. Não são. Elas são Exato. ruins. Por exemplo, eu vi até, e pouquíssimas ideias são muito boas, pouquíssimas ideias são muito boas, e executar a ideia muito boa também é dificílimo, tem que ter muita disposição. Indo para o lado do humor agora, lá em Canela, lá no Sul, você não sei se chegou a ver esse meme, não chegou a ver, não, esse meme é absurdo. Era o prefeito lá da cidade, prefeito ou deputado, sei lá, não sei o que era, e aí ele falou assim, pô, se a gente passar álcool em gel na mão e mata o coronavírus, por que a gente não pega, por que a gente não pega aqueles aviões que pegam em lavoura assim e joga pesticida, a gente coloca álcool nesse nesse avião, passa um avião por cima da cidade e não vai ter mais coronavírus. Olha que ideia sensacional. Para ele era uma excelente ideia. Mas é uma ideia horrível, né? É horrível a ideia. Não tem cabimento nenhum, né? Não tem cabimento nenhum. Então, olhar, ser crítico com você também e jogar sua ideia para pessoas que você confie, que são positivas, que tentem encontrar soluções. Seja o advogado ali, né? Vai rebatendo, que seja o advogado que vai rebatendo todos os problemas que você pode enfrentar, para que você já pense nas soluções para aquilo e já entregue um negócio meio que estruturado, né? Exatamente. Exatamente isso. Ah, que legal, ficou bom. Eu acho que hoje ficou muito bom. Não, os outros também ficaram muito bons, mas acho que a gente está evoluindo cada vez mais. Quando tiver o estúdio. Olha lá, a gente antecipando aqui. A gente vai fazer um estúdio presencial para a gente conversar, estilo podcasts que estão na moda agora, fazer um estúdiozão legal. Que eu acho que trazer mais convidados, fazer outros podcasts de profissão e tudo mais. E eu acho que é bem legal para o canal, aqui para a internet, o conteúdo que a gente está trazendo é bem relevante para as pessoas. Então, fazer aquele negócio lá até de youtuber, né, Paty? Se inscreve no canal, em algum lugar vai ter um botão. Em algum lugar aqui da tela. Não sei, em algum lugar aqui vai ter esse botão vermelho de inscrever. A gente vai trazer, no mínimo, uma vez por semana, um novo conteúdo grande. Eu acho que esse deve ter batido 1 hora e pouco já. Um conteúdo grande. A gente vai ter um outro canal que vai ter vários cortezinhos de cada, com vários insights que a gente cortando desse podcast total aqui para compartilhar com outras pessoas também. Um ponto legal também, se você gostou desse aqui, manda para uma pessoa que você acha legal resolver os problemas junto com você. Por exemplo, mande para a pessoa o que a Paty é para mim, ou o que eu sou para a Paty. Você fala assim, pô, essa pessoa vai conseguir me ajudar esses problemas, tanto para um negócio, quanto para o seu próprio negócio, mas quanto para um companheiro de trabalho que você tem, para a pessoa ver isso também. Para a mesma sintonia. Uma sintonia. Eu acho que a ideia principal aí da Level, aqui chama Levelcast, mas a ideia principal que eu tinha feito é Level 362, né, que era para ter uma visão 360, e o 2 é que ninguém faz nada sozinho, né, muito difícil, é impossível fazer alguma coisa sozinho, né, e quando você vai buscar solucionar problemas, tenha no mínimo mais uma pessoa que vai conseguir te ajudar, que você vai ver que o negócio vai crescer muito mais, a sua profissão vai crescer muito mais, o seu negócio vai crescer muito mais, às vezes ser uma pessoa sua parceira de relacionamento, seu parceiro de relacionamento, que vão conseguir te ajudar nisso, e os dois crescem profissionalmente, mas são namorados e enfim, então compartilha com outra pessoa que eu acho que vai ser interessante para
tanto para você, para o seu crescimento, quanto para o crescimento dessa pessoa também. É exatamente isso. E acho que a gente encerra aí mais um vídeo que vai triturar a cabeça de todo mundo após assistir, né? Eu acho que Assim essa é a ideia, cada vez mais é a triturar ideia. a cabeça da pessoa. As pessoas para Exatamente. todo mundo crescer, né? É exatamente isso. Exatamente isso. E semana que vem a gente tá junto aqui de novo. Mais umzinho, hein? Semana que Mais um vem. dia. Vai ter semana, ó, tava semaninha que eu Olha o tô tentando spoiler. convencer a Paty de Olha o ser dois. spoiler. De ser dois, e depois aumentar, hein? Meta, a gente vai Ela falou que dobrando a meta. aguenta. Hã? O que você falou? Ela falou que aguenta, você falou que aguenta. É E isso aí. dobrar Dobrar a Dilma, meta. sempre dobrar a meta, dobrar a meta e É, dobrar a meta. dobrar a meta. Mas é isso, acho que foi muito top e o próximo a gente tá junto aí de novo. Fechou. Fechou? Valeu! Fechou. Até a próxima semana. Valeu, Paty. Valeu, tchau, Boa tchau. noite, tchau. Tchau.